É isso aí, galera. Bora lá, bora reagir a mais um vídeo dos canais ESPN falando muito de Adson, que está chegando no Vascão da Gama. Adson, que foi jogador do Corinthians, joga uma bolinha até, não é um jogador ruim, né? Se fosse ruim também não teria sido vendido para o Nantes da França e pode estar chegando no Vasco da Gama para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro 2024. E aí, rapaziada, o que vocês estão achando dessa contratação do Adson? Já deixa aí sua opinião, seu comentário. Se vai dar bom, se vai dar ruim, qual é a expectativa de vocês com o mercado da bola do Vasco, que até agora tem sido bem lento, bem devagar, né? Até o momento a gente não viu nada assim que possa encher os olhos, enquanto os outros times estão se reforçando bastante. O Vasco, de novo, está ficando para trás, mas a confiança está no Alexandre Matos. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho. Bora lá ver esse vídeo que tá top. Você, Mário, um abraço no Mário Marra, no Prates e no Fã de Esportes, especialmente o torcedor Cruz Maltino. O Vasco está se mexendo, não tanto quanto a torcida gostaria, mas está começando a aparecer aí no mercado contratações do Vasco da Gama. Por exemplo, o Vasco anunciou hoje oficialmente, a notícia que a gente já tinha informado desde a semana passada, mas o Vasco anunciou hoje oficialmente a contratação do paraguaio zagueiro Robert Rojas, 27 anos de idade. Ele veio do River Plate da Argentina, estava emprestado ao Tigre também da Argentina. Esse vem por empréstimo até o final desta temporada. O Vasco está acertando uma grande contratação. É um bom jogador, ele apareceu muito bem no Corinthians e depois se transferiu para a França. É o meio atacante Adson, 23 anos de idade, estava no Nantes da França, né? E o acerto já está encaminhado com o Vasco para a compra em definitivo dos direitos do jogador, direitos econômicos. 5 milhões e meio de euros, o equivalente a 29 milhões de reais. Ele pode ser o quarto reforço do Vasco para a temporada. Lembrando que o Vasco já contratou um outro zagueiro, João Vitor, 25 anos, que pertencia ao Benfica de Portugal, contrato de 5 anos, comprado por 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. O outro jogador também já contratado, anunciado, David, atacante, 28 anos de idade, veio emprestado até o final deste ano pelo Internacional de Porto Alegre, aquele mesmo que passou por Fortaleza e por São Paulo. Em compensação, o Vasco também está perdendo jogadores. Conforme a gente já noticiou essa semana, Gabriel Peck, atacante de 22 anos, foi vendido ao LA Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, cerca de 48 milhões e 900 mil reais, por 70% dos direitos econômicos e federativos do jogador. 30% ainda ficam com o Vasco da Gama. Outro jogador que o Vasco está perdendo, esse foi um investimento que não deu em nada. Luca Orediano, né? 23 anos de idade, ponta, né? Ele veio para o Vasco, precedido de muita fama, jogou pouco, não se adaptou ao Brasil, ao futebol brasileiro e pediu para ser negociado na reapresentação. Tanto que ele nem viajou com a delegação Cruz Maltina para o Uruguai, onde o Vasco está complementando a sua pré-temporada. Ele pediu para ser vendido de volta para o futebol argentino. O Vasco vai tentar recolocá-lo aí, negociá-lo com um outro clube. O Vasco está fazendo a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, por 2 semanas. Torneio Série de La Plata, né? Com transmissão no Star Plus. 2 jogos amistosos. Primeiro no dia 18 de janeiro, Vasco e São Lourenço da Argentina. E o segundo, dia 21 de janeiro, Vasco e Deportivo Maldonado do Uruguai. Ambos no estádio Campos de Maldonado. A estreia do Vasco no Campeonato Carioca será na quinta-feira, dia 18 de janeiro, em São Januário, às 7h30 da noite, contra o Boa Vista. Só que aí, como o Vasco ainda vai estar disputando este torneio em Punta del Este, o Vasco vai jogar com os garotos da base, alguns reservas que não viajaram e também alguns jogadores que ficaram aqui para resolver sua situação. Se não acertarem com outros clubes, podem até participar dos primeiros amistosos. Daqui a pouco eu volto para falar do tricolor carioca. Tá legal, Mari? Combinado, Cícero. Você volta então para a gente falar um pouquinho mais sobre fusão. Ainda nesse assunto do Vasco, olha a nossa tela. Nossa, Meu Deus do essa céu. foi demais, hein? Uma boa adição. Ah, ele não arrebentou. Não, mas ninguém esperava que ele arrebentou. Só o Nantes esperava, né? Mas voltou muito rápido, né, Mário? Voltou rápido, mas sim. Eu acho que se ele voltar para assim, acertando com o Vasco, se ele voltar para o Vasco, eu acho que ele pode acrescentar.
não é baseado no que eu não vi no Nantes, é baseado no que eu vi no Corinthians. Que também não está tão distante, né? Não está tão distante assim. Eu acho que pode ser legal. E se você observar, até assim, era mais ou menos o que o Vasco esperava do Orellana, né? Que fez um belo gol contra o Cuiabá. Foi contra o Cuiabá? Foi. Carregando a bola do meio campo e aí, de repente, através da qualidade individual, ele chega... O Adson pode fazer isso porque ele fez isso algumas vezes no Corinthians. Às vezes por dentro, às vezes, né, pelos lados. Mas se quer colocar um rótulo, sim, é uma aposta. Mas eu acho que é uma aposta boa. Te preocupa esse fato dele ter batido e voltado muito rápido, Prats? Voltou muito rápido, Mari. É uma boa reposição ao Peck, porque o Vasco, quando vende o Gabriel Peck, fica ali uma lacuna no elenco do Vasco, uma lacuna que os outros pontas do Vasco, não contando o David que está chegando agora, que vai jogar ainda, os outros pontas do ano passado não conseguiram preencher tão bem. Então, me parece que, assim, tem até algumas características que se assemelham entre Adson e Peck. O Peck demonstrou muita personalidade em um ano difícil do Vasco, inclusive muitas vezes dando a cara, a tapa para falar. Foi o jogador que, quando o Vasco muitas vezes perdia, ele era o jogador que aparecia para falar, identificado com o clube, formado pelo clube. Mas o Adson tem um bom nível. O Adson pode ser esse ponta, né, o canhoto pela direita, que dribla bem, carrega bem a bola. Não é um jogador que faz gols, ou de muitos gols. O Adson no Corinthians chegou a ser, em alguns momentos, até um camisa 10, para algum outro jogador jogar pelo lado do campo também. Acho que o Vasco repõe bem. Perde o Peck, que fará falta no grupo e no time titular também, pelo ano que teve, apesar de altos e baixos, mais altos que baixos. E repõe com o Adson, né, que foi um pouco tempo na Europa, volta ao Brasil rapidamente, é jovem, pode crescer no Vasco. A reposição está boa. Para quem perdeu o Peck, o Vasco conseguiu rapidamente recuperar. É porque normalmente não, também pode ser, né, Marra, nessas saídas muito cedo dos jogadores, até em termos de expectativa, de maturidade, é uma mudança muito grande. A gente pensa na realidade de alguns jogadores para bater fora do país, normalmente sozinhos, sem os amigos, né, vão com um familiar ou quem já tem esposa ou, enfim, algum relacionamento. Mas tem outros fatores que também prejudicam do que necessariamente dentro de campo. O Vasco, nesse sentido, com o jogador, se a gente pudesse fazer esse recorte adaptado, bem de volta ao Brasil, do que a gente viu, ele dá ao Vasco o quê? Ao setor ofensivo do Vasco? O que ele consegue acrescentar para esse setor ofensivo do Vasco? É que quando o Prats lembra da saída do Peck, o Peck, além de tudo, tinha toda uma identificação. Mas ele foi cornetado também, Ele foi cornetado, porque a temporada muito passada no difícil. Vasco, assim, era cada dia achar uma vítima diferente, né? Para tentar achar culpado. Até que chegou o Ramon e as coisas melhoraram, e melhoraram para o Peck também. Mas o Payet foi cornetado em algum momento. E o Payet agora, pelo que eu estou vendo, é um belo reforço, hein? Postou uma foto chutando a bola ali, parecia fino. Então, pensa bem, a gente está falando do Adson. Se o Payet, que é o Payet, ele tem um período de adaptação, inclusive acho que adaptação física, você não pode bater no Adson, entende? Assim, ele viveu na França um momento normal, que às vezes bate e volta. E aí, assim, é a situação do clube também, pintou a proposta, tal, de repente posso fazer um caixa com ele. E o clube acaba abrindo mão. É que a gente às vezes fala assim, a Europa, como se todo mundo fosse 100% de profissionalismo, de entender processos. Às vezes não, às vezes, vamos vender logo isso aí, ou vamos botar ele na vitrine. Pode ser. Às vezes ele não é valorizado como deveria ser. E que eu acho que ele pode oferecer é a lembrança do que ele fazia com a bola. Acho que ele é com a bola. Ele com a bola pode ser jogador do drible, ele pode ser jogador de achar passe entre linha de marcação, que ele era um jogador que estava crescendo nisso, mas ele não é um jogador feito ainda, é um jogador em formação. Então, acho que ele pode contribuir para o Vasco, mas o Vasco pode contribuir muito para ele. Acho que o Ramon pode contribuir muito na formação do Adson. Eu já ia falar do Peck. Assunto Vasco encerrado. Agora, nota oficial. É isso aí, galera. Já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. Se inscreva no canal, acione também o sino das notificações e deixe aí o seu comentário, a sua opinião. O que vocês acham de Adson no Vascão? Será que vai ser uma contratação
irá dar certo? Olha, quando ele estava no Corinthians, acompanhei, né, alguns jogos do Corinthians e ele jogava uma bolinha, cara. O negócio é que o Corinthians não jogava bola, né? O time do Corinthians do ano passado não teve nada de agradável. Então não dá para também falar que, Yuri Alberto, fulano de tal, Cicano. É porque ninguém fez nada, né? Ninguém conseguiu jogar nada no time do Vasco. Mas o Adson, quando ele entrava, ele dava umas rabiscadas, né? Pela direita ali, ele consegue dar uma puxada ali. É um jogador bom, cara. Jogador bom, se o Ramon Dias souber aproveitar, colocar ele na faixa de campo que ele joga, que ele sabe jogar, vai dar bom, né? Não é nenhuma estrela, não é nenhum jogador aço para ir buscar no aeroporto, mas seria uma excelente contratação caso realmente confirme esse jogador no Vasco, jovem, jovem, tem lenha para queimar. E o Alexandre Matos, acho que ele vai trazer muitos jogadores aí, sem aquela necessidade também do dinheiro, né? De compra. Tem muitos times aí que tem jogadores para vitrine, né? Colocar jogadores deles em vitrine. O Alexandre Matos tem muitos contatos. Acredito que isso possa acontecer algumas vezes nessa temporada aí com o Vascão da Gama. O Vasco vai enfrentar no dia 17 o São Lourenço. Ao mesmo tempo vai ter jogo no Carioca. Depois, se eu não me engano, dia 21, né? O time lá que eu sempre esqueço o nome dele. E ao mesmo tempo também vai ter jogo no Carioca. Só que não pode desgarrar muito, né? Do Carioca. Acho que o Flamengo e o Fluminense também não vai entrar com o time titular. Pode ser que o Botafogo entre, né? Pela decepção que teve o torcedor botafoguense, pode ser que o Botafogo já comece com o time titular nesse início de temporada. Uma pena o Vasco não ter pegado a Sul-Americana, né? Por detalhe, aquele detalhe de não ganhar do Corinthians há não sei quantos anos. E o Corinthians numa fase mesmo, uma fase horrorosa, né? Quase que o Corinthians consegue derrubar o Vasco. Quase. O Corinthians conseguiu tomar um salve do Bahia e foi lá e ainda ganhou do Corinthians, né? Que sacanagem que o Corinthians quase cometeu. Mas no final das contas deu tudo certo. O Vasco permanece na Série A do Brasileirão. Agora é trabalhar para não passar mais nunca pela situação que passou nesse ano de 2023, né? Porque a expectativa era grande. No final das contas, a gente viu aí o sofrimento que foi início do primeiro turno, todo mundo dando o Vasco como já rebaixado, né? Nunca vi o que aconteceu com o Vasco acontecer. Um time que estava na situação que estava o Vasco, de repente conseguiu uma reviravolta, uma arrancada histórica aí e vai permanecer na Série A, está aí para disputar alguma coisa nessa temporada. Os times estão se reforçando bastante, cara. Muitos times, Inter, Flamengo, Fluminense. Vai ser o Brasileirão mais difícil de todos os tempos aí, hein? Time que estiver subindo da Série B aí vai ser só taca. Vai tomar taca de todo lado, porque vai ser difícil. Palmeiras, forte. O time do Rio tá forte, né? Times do Rio, pela primeira vez, acho que os times do Rio não vai ter ninguém ali na parte de baixo. Pela primeira vez em muitos anos aí.